O Galo e a Polícia, a trajetória do maior bloco de carnaval do Brasil e sua repercussão para a segurança pública na atualidade. Este é o tema da obra do capitão Marcelo Martins Giannino, capitão da PM, que vai hoje falar com a gente sobre a história do Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval do mundo, e também sobre a participação da PM ao longo do desfile. Capitão Marcelo, amigo, bem-vindo até nossa rádio. Bom dia, Felipe Salgado, e aos ouvintes da Rádio SEI. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui. Agradeço inicialmente também ao comando da Polícia Militar, que além de ter me autorizado a estar presente a essa entrevista, foi quem viabilizou a divulgação desse trabalho através desta rádio. Capitão, então já tenho acesso aqui à sua obra e já percebi que o seu trabalho sobre o Galo da Madrugada é dividido em 3 tópicos, né? Em três capítulos. Vamos aqui detalhar cada um deles. Antes de aprofundar o assunto sobre a história do Galo, a repercussão do Galo, a importância do bloco e a PM dentro dele, queria saber como foi que surgiu a ideia de criar um livro tão rico, né, tão detalhado, com tudo sobre o Galo. Pois bem, nós, a partir do ano de 2002, ingressamos na Universidade Federal Rural de Pernambuco no curso de graduação em História, na licenciatura. A partir daquele momento, nós já vislumbramos um trabalho de conclusão de curso. Foi quando, em 2006, por hora da conclusão, nós decidimos fazer uma pesquisa inicial, onde nós desenvolvemos um trabalho monográfico, que não é esse que estamos apresentando no momento, em que falava sobre carnaval e segurança pública. E o foco, o laboratório de observação desse trabalho inicial foi justamente o Galo da Madrugada, fruto de uma curiosidade de mais de 10 anos, em que eu já havia participado do trabalho operacional da Polícia Militar no Galo da Madrugada. Então, observando o contexto da segurança no Galo, como é que se desenvolvia todo aquele aparato, eu tive a curiosidade de poder desenvolver um trabalho inicial, ainda na graduação, que pudesse falar um pouco de carnaval e segurança pública e trouxesse o Galo como um grande laboratório disso. Mas aí, ao concluir o trabalho na própria graduação e conversando com os professores orientadores da universidade, eu percebi que o Galo era muito mais que um simples bloco de carnaval, né? Ele realmente, através do nosso trabalho operacional dentro do bloco, a gente consegue perceber outras faces do Galo da Madrugada. A gente consegue perceber o envolvimento do povo, das pessoas, dos governantes, da sociedade, perceber como esse bloco movimenta a economia, e tudo que gira em torno do turismo, né? Realmente é um grande fomento para a economia formal e informal da cidade do Recife e do Estado, por assim dizer. Então a gente achou que havia toda uma possibilidade de levar essa temática para um mestrado. Levamos a proposta para a universidade, fomos aprovados na seleção do mestrado em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, a partir de então, fomos orientados pela professora doutora Sueli Cristina Albuquerque de Luna, que fica aqui já registrado o meu agradecimento, nos apoiou durante toda essa trajetória, que durou desde a seleção em 2009 até a conclusão agora no ano de 2012. Agora, capitão, entrando agora na sua obra de fato, fala um pouco para o nosso ouvinte como foi que surgiu o Galo da Madrugada. Eu soube que foi nos anos 70, final dos anos 70, e com pouca gente, né? A primeira página do nosso trabalho pós-introdução, a parte de texto mesmo, já no primeiro capítulo, e aqui fica um registro, é importante que foi uma preocupação nossa de esclarecer. Muito se fala que o Galo da Madrugada veio resgatar o carnaval de rua da cidade do Recife, mas aí surge a pergunta, né, dentro de um trabalho acadêmico-científico: resgatar do quê? Resgatar de quê? Que problema tão grave existia, ou que situação existia que precisava o carnaval de rua ser resgatado? E aí é um grande paradigma, né? Nós, como militares de ativa e respeitadores que somos da hierarquia e da disciplina, nos deparamos com uma temática extremamente polêmica e controversa. Porque o Galo surgiu justamente no período em que o Brasil estava sendo governado pelo regime militar. Então, a primeira página do nosso trabalho, nós trazemos logo uma imagem do Diário de Pernambuco, de 1978, com a seguinte manchete: Carnaval do Recife estoura nos clubes,
mas é desanimado nas ruas. Esse era o cenário do Carnaval de Rua de 1978. Porque o Recife, assim como outras grandes capitais à época e sob a égide do governo militar, ela tinha um modelo, um formato de carnaval, né? E esse formato era o formato dos cordões de isolamento, dos desfiles de escola de samba e o público à margem desse cordão de isolamento para assistir a passagem das escolas, inclusive aqui em Recife. Era um modelo carioca, por assim dizer. Né? E a gente pôde atestar isso através da leitura do livro de José Teles, do jornalista, né? Que fala sobre também a história do Bloco Siri na Lata. Então, muitas informações nós pegamos ali sobre esse formato do carnaval. Então, era um carnaval, podemos dizer assim, amarrado do ponto de vista da espontaneidade do carnaval de rua. Né? Se privilegiava muito o carnaval nos grandes clubes. Se privilegiava muito o carnaval dos grandes clubes. E o Galo da Madrugada surgiu em 1978, de uma reunião de familiares e amigos, liderada por Enéas Freire, né? Enéas Alves Freire, que foi o principal fundador, com cerca de 75 a 80 participantes. E esse bloco se juntou a um grupo de blocos, podemos dizer assim, resistentes do bairro de São José, que ainda teimava em desfilar no centro da cidade, indo ainda num movimento contrário a esse carnaval que estava estabelecido. Dos clubes, né? Dos clubes, do carnaval do cordão de isolamento. Noite, capitão? O primeiro desfile foi pela manhã? Não, pela manhã. Foi pela manhã? O primeiro desfile do Galo da Madrugada, segundo as informações que colhemos, ele saiu bem cedo, né? Antes das 6 horas da manhã. E o próprio nome, né, Galo da Madrugada, tem essa origem porque o interesse era sair arrastando os foliões bem cedo, no sábado de Zé Pereira, o pessoal que ia abrindo o comércio do centro da cidade, do bairro de São José, das proximidades da Rua da Concórdia, e arrastando essa massa de foliões e se agregando aos demais blocos que desfilavam nesse ano de 78. E o Galo da Madrugada tem uma peculiaridade. Já na sua origem, em 78, ele chamou a atenção da mídia. Muita gente se agregou, o clima era favorável, as pessoas eram muito animadas, desde cedo se privilegiou tocar o frevo, que é uma coisa que puxa muito, né, para o carnaval de rua. O frevo tem as suas origens, né, intimamente ligada ao povo, à classe trabalhadora. Ao chão, né, à rua mesmo. Ao chão, à rua, ia de contra o movimento. Aí a gente entra numa outra parte do trabalho, que é a questão da resistência, né? Porque o Galo da Madrugada, ele serviu como um movimento de resistência do Carnaval de Rua do Recife, nesse momento, né, em que o Carnaval estava... Ele se agregou a outros blocos. Só que aí ele teve à frente uma pessoa chamada Enéas Alves Freire, que a gente pode dizer que foi um grande visionário, né? Enéas realmente ele conseguiu, a partir de um bloco inicial, onde ele mesmo dizia que era para ser só uma brincadeira de familiares e amigos, ele conseguiu transformar em um bloco de uma massa de pessoas, né? Mas isso aí teve toda uma estratégia. Enéas, ele foi inteligentíssimo. Ao passar dos anos, foi agregando valores ao Galo, que foi criando identidade ao bloco, tanto social como espacial. Eu digo identidade espacial porque o Galo ele teve algumas mudanças de percurso ao longo da sua história, né, que nós detalhamos, não vem ao caso agora dizer cada uma delas, mas está detalhada no trabalho. Mas esses percursos que o Galo foi fazendo pelo bairro de São José foi delimitando um espaço geográfico no centro da cidade, de modo que o bloco criou uma identidade territorial, uma identidade com a cidade. E também foi agregando, ao mesmo tempo que ele ia definindo seu espaço no centro da cidade, como a área do Galo da Madrugada, ele criou identidade social também, porque o Galo foi implantando alguns itens, como o hino, como o seu estandarte, como cabeções alegóricos, como alegorias. E era uma novidade, então, né? Alguns outros blocos tinham isso aí, mas Enéas conseguiu colocar isso como uma marca registrada. Né? Ele
por exemplo, definiu que só se tocaria frevo no Galo da Madrugada e foi firme a esse propósito até o momento de sua morte, mais para frente. Ele sempre defendeu isso, que o frevo, ou ritmos que se assemelhassem ao frevo, como caboclinho, maracatu, mas desde que não desvirtuasse muito do ritmo do frevo, né? Ele era muito forte com isso. Então, o Galo, ele criou a sua identidade própria, a sua identidade social, sim. Sou um bloco de carnaval, tenho um espaço territorial definido no centro da cidade. Tem uma música, tenho né? Tem música, tenho ritmo, tenho estandarte, tenho sede. Logo se criou uma diretoria, logo se criou uma forma de administrar como um bloco empresa, que a gente vai falar mais na frente. E foi isso. E essa consolidação, capitão, e também esse crescimento todo do Galo até chegar ao livro dos recordes, isso veio em que década? Olha, a década de 80 foi muito importante para o Galo, porque 78 foi quando ele surgiu, 79 teve um segundo desfile. Você, né, no primeiro ano você teve um desfile em cerca de 75, 80 pessoas, no segundo ano você já aumentou isso aí para quase 500, a partir do terceiro ano já eram milhares de pessoas. Agora, é importante dizer que nos primeiros anos o desfile do Galo se misturou muito com o desfile de outros blocos que ainda desfilavam no centro da cidade, ao qual nós relacionamos esses blocos no trabalho, né? Vários outros blocos. Então, ocorre que essa consolidação do Galo da Madrugada, que é um dos tópicos do nosso trabalho, ele se deve a vários fatores. Primeiro, o Galo caiu logo nas graças da mídia pernambucana. Os principais jornais de circulação se interessaram pelo bloco. A Enes tinha essa capacidade de agregar a imprensa, ele junto com a diretoria. E o Galo, de 78 até a data de hoje, conseguiu sair nos noticiários em todos os anos, né, dos principais jornais de circulação. Então, caiu nas graças da mídia. Depois, recebeu logo o apoio da prefeitura, através do prefeito à época, Gustavo Krause. Recebeu doação de terreno, onde Gustavo Krause, que adora carnaval, né? E era um parceiro muito forte do Galo. Nós mostramos algumas fotos no trabalho que foram colhidas em jornais. Assim, essa doação da prefeitura ao Galo possibilitou que logo nos anos iniciais fosse, através de doações, levantado um galpão ali na Rua Imperial, onde até hoje são construídas fantasias, elaborados todos os apetrechos que são levados para a avenida no dia do desfile. E o Galo conseguiu agregar patrocinadores, fazer festas, festivais, o baile dos estandartes do Clube Português. E ele caminhava sozinho nisso, capitão? Ou o senhor tem conhecimento de algum outro bloco que também tentou ter esse caminho do Galo e acabou, por um motivo ou outro, não tendo tanto sucesso assim? Como eu te disse. Porque parece que ele caminhou sozinho, né? Na década de 80, no final da década de 80, e aí a gente volta um pouquinho no tempo de novo, existiam vários blocos no centro da cidade, né? Que desfilavam junto com o Galo da Madrugada. Só que, ao passar do tempo, o carnaval ele tomou um formato empresarial. E na minha visão, e eu digo isso dentro do trabalho, parece que o Galo da Madrugada, se não foi o único, foi um dos únicos blocos que conseguiu enxergar e voltar suas atividades para isso. Porque o carnaval como um negócio. O carnaval como um negócio. Isso principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, uma herança que veio dos carnavais da Bahia através das festas chamadas micaretas, que são aquelas festas com corredor de folia, com camarotes e com o carnaval como negócio. Então, aqui não vai nenhuma crítica ao Galo de dizer que ele aderiu ao carnaval negócio. Mas, na minha visão, e a gente mostra isso no trabalho, foi a forma que o Galo da Madrugada teve de conseguir sobreviver a um novo cenário. E parece que os outros blocos não seguiram muito essa lógica, pelo menos na nossa visão, essa lógica de mercado, essa lógica mercadológica. Agora, o Galo tem um grande diferencial, né? Porque esse carnaval do tipo micareta da Bahia, ele é fechado a quem pode pagar para participar, não é isso? Ele é fechado. O Galo não. Apesar de ter esse cunho comercial, de ter o camarote, de as pessoas que acessam o camarote, obviamente, são aquelas que podem pagar ou são convidadas, mas ele não fechou seus espaços. O carnaval está livre para o povo. Quem desejar acompanhar o trio elétrico do lado do artista famoso vai estar ali no chão acompanhando. Mas ele soube mesclar carnaval comércio com carnaval ainda participação do povo. Então, essa dinâmica, né, ele fez com que o Galo conseguisse sobreviver aos anos.
a década de 90 houve muita crise financeira no Brasil e foi um momento que o Galo teve muita dificuldade, porque não era só o país, todo mundo era atingido por isso, né? Inclusive o Carnaval, mas com a força de patrocinadores, de apoio, ele conseguiu sobreviver e se consolidar. O Galo também é hoje, capitão, patrimônio cultural e material de Pernambuco, né? De quando foi esse título? Bom, isso foi uma proposta, um projeto de lei encaminhado pelo deputado Alberto Feitosa, que inclusive é oficial superior da Polícia Militar da Reserva Remunerada e atualmente é o secretário de Turismo do Estado, né? Então o deputado fez esse projeto em 2009, encaminhou ao governador do Estado e foi sancionado como a Lei 13.712. A partir desse momento, em uma solenidade no Palácio do Governo, o Galo foi elevado à condição de patrimônio cultural e material de Pernambuco. Isso trouxe um outro status ao bloco, porque não é mais um bloco de carnaval apenas. É um patrimônio cultural do Estado e todas as suas decorrências. Uhum. Ou seja, ele está protegido, né, contra algum possível movimento de extinção, porque é um patrimônio. Hoje, para você extinguir o Galo, você tem que ir contra uma lei. Né? Então, é protegido. A partir da lei, ele tem a condição de obter recursos como instituição firmada, como patrimônio. Inclusive, existe uma lei hoje que possibilita as instituições reconhecidas, como é o caso do Galo, criarem seus próprios museus, financiam e patrocinam isso, e é uma vertente que o Galo... Agora, isso é importante dizer que faz parte de um contexto, de uma política de Estado, né? Porque no momento em que uma entidade como o Galo da Madrugada se transforma em patrimônio cultural, é importante dizer que o Estado não só está preservando aquela entidade, mas ele está fomentando tudo que envolve em torno daquela entidade, como o turismo, como o comércio, né, como o aumento do índice de transporte, de restaurante. Então, toda a economia é movimentada em torno daquele bem que foi transformado em patrimônio cultural. Né? É uma política de Estado, de governo. Uhum. Agora, capitão, entrando agora na parte da segurança pública, queria que o senhor falasse para a gente, desse um apanhado de como vem sendo feito o trabalho da PM para garantir a segurança do folião que vai até o Galo ao longo dessa história belíssima aí que o senhor retratou para a gente. Como foi que começou? No primeiro desfile, em 78, o senhor tem registro de algum policial, algum esquema de segurança que foi montado ou foi meio que no improviso mesmo? Veja bem, nos anos iniciais do Galo, finais de anos 70 e durante praticamente toda a década de 80, o policiamento não era específico para o Galo da Madrugada. Okay? Como ele disse, existiam vários blocos no centro da cidade que desfilavam em conjunto. Então, o planejamento do policiamento era feito para atender a todos esses blocos que desfilavam em conjunto em um horário de desfile organizado pela Prefeitura do Recife. Então, o Galo ainda ele não tinha essa dimensão toda e, ao mesmo tempo, mesmo quando ele começou a crescer na década de 80, o seu desfile, de certa forma, se misturava com o dos outros blocos. Uhum. Né? Era um grande espaço onde os blocos iam passando, a exemplo do que acontece hoje em Olinda. Vários blocos se encontrando e passando. Então, era um movimento específico, não era um movimento de policiamento específico para o Galo da Madrugada, era um policiamento dimensionado para todos os blocos que desfilavam na cidade. Agora, a partir da década de 90, como ele disse, quando os outros blocos começaram a sucumbir e o Galo passou a ser praticamente uma estrela solitária ali do centro da cidade, aí sim o planejamento da Polícia Militar passou a ser específico para o Galo da Madrugada. Em 1993, a gente tem registro que já tinham 1.000 homens escalados para o Galo da Madrugada e mais uma série de prontidões que ficavam no entorno aguardando a necessidade de algum emprego, né? Mas aí a gente faz um recorte no trabalho para ele não se alongar muito e a gente faz uma historicização do carnaval nos primeiros anos, como é que era o policiamento nesses esquemas iniciais, fala um pouco da década de 90, mas no trabalho especificamente a gente fala do policiamento no Galo na Madrugada especificamente a partir de 2007 com a implantação do Pacto pela Vida, né, do governo do Estado. Porque foi uma nova dinâmica de gerir o policiamento, né? E quando a gente fala do policiamento no Galo, a gente não fala só da Polícia Militar. A gente fala de um conjunto de esforços que é realizado pela Secretaria de Defesa Social do Estado,
onde é agregado a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica. E essa parte do trabalho funciona como uma peça informativa, onde o folião, o cidadão, lendo o trabalho, ele vai poder verificar todo o dimensionamento de um policiamento que é lançado. Os acessos, como é feito o controle de acesso ao Galo da Madrugada, a troca de garrafas de vidro por vasilhames, os quantitativos de policiais, de bombeiros que estão disponíveis. A gente pega uma imagem do percurso do Galo, que foi fornecido através de um folder da Secretaria de Defesa Social do Carnaval 2012, onde tem todos os pontos de policiamento. E a gente passa no trabalho a explicar, esse ponto aqui é um ponto da Polícia Civil de Pernambuco, ali funciona uma delegacia móvel, a delegacia móvel tem essa função, ocorrências de tal tipo são conduzidas dessa forma. Então, a gente procurou, na parte específica do policiamento, fazer uma peça informativa, onde a pessoa que leia, ela possa ver realmente o dimensionamento. E a gente fala também das parcerias da Secretaria de Defesa Social com os outros órgãos para que o Galo da Madrugada possa ocorrer. Que parcerias são essas? Os órgãos da Prefeitura do Recife, né? De trânsito, de saúde, de limpeza urbana, de fiscalização, os órgãos não governamentais, o próprio Galo da Madrugada, as empresas de telefonia, né, as empresas elétricas, as empresas de engenharia que montam as arquibancadas. A gente mostra todo esse movimento, essa parceria, e também uma parceria muito importante que é com o Tribunal de Justiça de Pernambuco e com o Ministério Público de Pernambuco, através da montagem do Juizado do Folião. Porque o Juizado do Folião foi um advento muito importante para o policiamento no Galo da Madrugada, desde a sua criação, em 2008, porque a partir da criação do Juizado do Folião foi possível conduzir de imediato as ocorrências de menor potencial ofensivo para resolver no ato. Resolve na hora. Resolve na hora. Exceto aquelas que são mais graves, que têm um índice baixíssimo, nós relatamos isso. Aquelas mais graves realmente são conduzidas por outra instância. Mas aquelas de menor potencial ofensivo, agressão, né, furto, gestos obscenos, essas são resolvidas no ato, já sai com o julgamento dali. Então, isso deu uma viabilidade, uma dinâmica muito grande ao policiamento lançado no terreno, porque criou agilidade e, ao mesmo tempo, criou temor naquele que quer delinquir numa festa que é para ser feita de paz, né, de congraçamento. Agora, Capitão Marcelo, qual o número do efetivo policial que é colocado para garantir a segurança do folião que vai ao Galo? De acordo com as informações que colhemos no material divulgado pela Secretaria de Defesa Social para o público, este ano de 2012, a Polícia Militar atuou com 4.000 policiais, o Corpo de Bombeiro Militar com 1.381 policiais, a Polícia Científica com 391 e a Polícia Civil com 391 e a Polícia Científica com 88. Fazendo aí um total de mais de 5.000 agentes de segurança pública empenhados em garantir a segurança do cidadão. E é um número que certamente não vai diminuir, porque a tendência é o Galo crescer a cada ano. Inclusive, em função da mudança do percurso do Galo, que ocorreu em 2011 e 2012, possibilitou aí um crescimento para o bloco, porque a saída da Rua da Concórdia para Dantas Barreto deu de presente ao Galo um grande corredor da folia, verdade, né? Não sei se... Aumentou o espaço. Houve uma grande polêmica quando ia mudar o percurso, porque a questão de sair a Rua da Concórdia, as tradições, mas o leitor vai poder ver no nosso trabalho, e aí eu já estou mudando um pouquinho de assunto, que às vezes a tradição tem que ser negociada um pouquinho em função de um bem muito maior, que é a vida e a segurança das pessoas. Então, com a mudança do percurso da Rua da Concórdia para Dantas Barreto, o Galo, na realidade, ganhou de presente um grande corredor da folia, e isso faz com que aumente o número de pessoas que podem participar, porque ele ganhou uma capacidade de aumento de pessoas, e, consequentemente, para a Secretaria de Defesa Social, um maior desafio, que é o aumento do número de policiais a cada ano para atender esse evento. Agora, uma pergunta difícil para o senhor, Capitão Marcelo. Quem é o maior, o Galo ou o Cordão do Bola Preta no Rio? Eu acredito que a gente deve trabalhar em cima de números oficiais registrados, né? O Galo da Madrugada, em 1994, está registrado no nosso trabalho, foi avaliado pela equipe do Guinness Book, que é o livro oficial dos recordes mundiais.
E em uma das páginas do Guinness Book, que está aqui anotado em nosso trabalho, está lá registrado: o Galo da Madrugada é o maior bloco de carnaval do Brasil, conseguindo reunir mais de 1 milhão de participantes em seu desfile. Então, assim, até que o Cordão do Bola Preta consiga ter um título igual ou maior a esse, eu vou defender o Galo. É o maior. Em que pese eu ser natural do estado do Rio de Janeiro, né? Gostar muito da minha terra. O senhor é de lá, ainda é carioca? Eu sou carioca, amo a minha terra também, Natal, mas estou há mais de 20 anos aqui em Pernambuco, né? E assim, amo essa terra e o Galo é o maior, até que se prove o contrário. Como é que o Folião pode ter acesso a isso? Atualmente, na Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco, existem alguns exemplares do trabalho disponível para quem quiser lá consultar, pegar emprestado. Nós já estamos com o trabalho em uma grande editora aqui no Nordeste sendo analisado para ver se vai merecer ser publicado como livro ou não. E em breve a gente pretende, em parceria com o próprio Galo da Madrugada, que é um grande parceiro nesse projeto, e também com o comando da Polícia Militar, disponibilizar no site de ambas as instituições ou o trabalho todo ou parte do trabalho, para que as pessoas possam baixar da internet e ter acesso, né, ao nosso trabalho. Amigo, Capitão Marcelo, muito obrigado então por sua vinda aqui até a nossa rádio. Ok, agradeço a todos, obrigado aos ouvintes, obrigado ao Felipe Salgado e muito obrigado por essa oportunidade. Ouvimos hoje então o Capitão Marcelo Martins Iannino, que é autor da obra O Galo e a Polícia, a trajetória do maior bloco de carnaval do Brasil e sua repercussão para a segurança pública na atualidade. Reportagem Felipe Salgado.